Provavelmente você já pensou em um FNAF perfeito. Sabe, PG-16 com realmente terror, jumpscares, sons distorcidos incríveis e a peça principal, o sangue. Geralmente essas representações são presentes em fangames e em VHS de FNAF, que também são interpretações diferentes da mesma obra, nesse caso, FNAF. Provavelmente isso é o sonho de todo fã de FNAF, só que o Scott e a Ishio não priorizam isso, por um simples motivo. Então, antes de falar de tudo isso, vamos primeiro saber o que são essas interpretações da mesma obra. E depois de ver isso, você vai jogar um FNAF oficial esperando isso e recebe isso, criando aquela falsa sensação de terror. Vamos começar a falar pelo começo, as interpretações de fãs, ou melhor, as fangames de FNAF. Nada mais do que como os fãs podem criar um universo completamente diferente, seguindo as mesmas bases do universo de FNAF. Um bom exemplo disso são as fangames da Fanverse Initiative, como Five Nights at Candy's, Pop Goes e o melhor exemplo de todos, The Joy of Creation. O que esses jogos têm em comum? Simples. Todos eles têm pitadas de tempero de FNAF, só que com um leve molde especial. O melhor exemplo que eu posso dar é o próprio The Joy of Creation, que além de trazer um FNAF andável, ele também cria uma atmosfera única. Principalmente o remake que vai sair junto de GTA 6. De edição nunca. Brincadeira essa parte, eu não sei o que torna esse jogo incrível e diferente. Se você for jogar o FNAC ou o Pop Goes, você vai sentir como se aquilo fosse feito pelo Scott, ou melhor, feito pra FNAF. Só que com The Joy of Creation, essa sensação que o jogo tá, uma sensação que o Scott nunca ia querer fazer isso. Um FNAF com uma atmosfera muito mais pesada e profunda. O próprio início da demo do remake de The Joy of Creation já é bem reflexível. E pelo simples motivo, muita gente já afirma que será o melhor FNAF spin-off já feito, superando até todos os finais oficiais já lançados. Pega o segredo do Mímico. Tem uma atmosfera maravilhosa, um level design de matar, só que comparar com The Joy of Creation Remake, tem algo diferente, eu não sei explicar. O jogo do Mímico é muito bom, e é só que a gameplay desse remake tem um molho. Pega os outros FNAF, o FNAF 4, que tem isso de pesadelos. Ok, eu acho que isso vai ser bem justo comparar um jogo feito de 2015 para um jogo sendo desenvolvido desde 2024. Então vamos comparar os jogos da mesma era de FNAF, da nova no caso. Temos o Help Wanted, que na verdade é o Help Wanted de um jogo dentro de um jogo, então, o AR é a mesma coisa. E o Security Breach é triste. Também temos o Into the Pit, só que é em pixel art, então não tem uma diferença, muita, ou uma diferença. A única comparação que posso fazer é entre a DLC Ruin e o jogo do Mimic. Vamos ver a DLC Ruin, um lugar bem escuro, sombrio e que foi deixado para apodrecer. E temos The Joy of Creation, com uma mesma proposta na F4. Sua casa, que era o seu lugar mais seguro, agora é seu purgatório. Só que The Joy of Creation cumpre bem melhor essa proposta. Comparando os dois, é nítido a diferença de um para outro. Parece que o Nixon não tem medo de mostrar terror no seu jogo. Já Ishio faz um terror não muito gráfico. Não tô falando que é pra entupir o jogo de sangue e corpos, mas, na verdade, só um tiquinho já serve, né? Eu tô babando muito ovo de The Joy of Creation. Lá ele. Tem várias fangames que não tem medo de mostrar terror mesmo, Freddy's Reimagined, que só de ver esse FNAF realista já dá um cagaço enorme, isso aqui é incrível. Tem também o novo Forgot at Fredbear's, que também tem um molho diferenciado, essa atmosfera que nós nunca vamos ver no FNAF original, entre outros. Também tem o mod Secret of the Mimic, que faz os bichos ficarem com sangue, e o nome do mod é esse que tá aparecendo aí na tela, e esse mod cria uma nova identidade para o jogo do Mimic. Eu não sei explicar, cria uma sensação de perigo real, que esses bonecos podem realmente te fazer mal, ou por aí. Vendo tudo isso, você volta para a linha oficial e é como se tivesse faltando algo. Isso está bom, só que dá pra melhorar, imagina o jogo do Mimic, escuro do início ao fim, dando pra chegar só um pouquinho com o único ponto de iluminação sendo os olhos do Mimic, vindo te matar. Por favor, quem faça um mod disso. Podemos abordar o ponto principal. Isso é as VHS de FNAF. Aqui os fãs não estão nem aí. Eles não têm medo de mostrar nada. Eles apenas adaptam os acontecimentos canônicos ou não da linha do tempo dos jogos e adaptam para formato de VHS. Podemos citar inúmeros exemplos, como uma das VHS mais famosas, a da Wither Chica,
É disso que eu tô falando. Pitada de sangue, os famosos olhos humanos dos animatrônicos encarando sua alma. E criando também um vale da estranheza. Tipo, essas cenas te causam desconforto, não? Então vamos ver outra. Brush Show The Pirate Cove. Falaram até que essa VHS deveria ser banida do YouTube. Simplesmente por uma apresentação de cada animatrônico com aspecto meio juniors. E a fita vai ficando cada vez mais atacada, até que... That's right, 10 minutes! Can you bloody believe it? Hey! We are landlubbers! Se eu não me engano, tinha uma versão dessa fita no YouTube, só que sem censura. Obviamente foi deletada. Mas isso são boatos, mas eu não duvido nada que realmente tenha acontecido. Ok, isso é perturbador. Também tem a do Energy, que... Mano, esses olhos humanos e essa boca com dentes, isso tá impecável. Tipo, os fãs sonham com um jogo de FNAF assim. Quer outro exemplo? Eu mostro. Fita do Phantom Fox, tipo... E um túnel no fundo cheio de escuridão. Se coloque nessa situação, nesse ambiente, eu ia ter um infarto na hora. Mas sem dúvidas, como falamos de VHS, a VHS mais tensa, a mais macabra de todas. Five Nights at Freddy's 3 Horror Animatronics. Simplesmente o Springbone fatiando uma ossada como se estivesse cortando cenoura. Eu não posso mostrar isso senão o YouTube corta o alcance do vídeo, mas... Se FNAF ganhasse um live action de respeito, não essas bombas aqui da Blumhouse, era isso que iria acontecer. Não muito gráfico, claro, mas... O que podemos tirar disso tudo é que tudo isso foi feito por fãs. Fãs que sonham em jogar algo como isso ou isso. Simplesmente cinema. Eu sei que todo mundo já sonhou com um FNAF inspirado em Silent Hill ou Outlast. Isso sim que seria um jogo de respeito, só que infelizmente essa não é a realidade. Por quê? Eu já explico. Eu não sei porquê. Primeiramente vamos citar os livros. Eu preciso citar isso. Até porque, pra quem não sabe, os livros de FNAF são todos, sem exceção todos, são para maiores de 18 anos. Aí vem o Scott Count e faz um filme para 14. Como que isso foi acontecer? Alguém explica como? Bom, depois dessa minha crise de pensamentos, vamos lá logo falar dos livros, né? E tem vários contos questionáveis, tipo The Flash. Sério, quem foi que aprovou isso? Mas de resto, várias histórias que podem aparecer ok pela primeira vista, só que se você resolve olhar mais perto, isso deixa de ser ok e começa a ficar perturbador, tipo Too Beautiful. A garota simplesmente toda noite era operada pela Eleanor, a robô substituía uma peça do corpo dela por uma peça robótica. E ela ainda ficava viva, graças à agonia e o colar que era um disco de ilusão. E só quando o colar caiu, ela viu as pernas se reduzirem a sucata e mais ou menos isso. Mais exemplos, Lonely Freddy troca de corpos. The Fat, o cachorrinho, simplesmente deixa uma encomenda especial para o menino. Além da trilogia, que isso sim que é incrível. Além das graphic novels, que mostram coisas explícitas também. Bom, tudo isso que eu falei é FNAF. As fangames, VHS e os livros. Tudo isso é FNAF. E o que temos? Bom, o maior exemplo é os jogos, até porque os filmes não merecem ser citados. Tudo isso, as interpretações de fãs até nas mídias oficiais. E depois de ver tudo isso, você cria uma expectativa absurda de um jogo de FNAF ser exatamente assim. Pra jogar isso. Ok, o Crush Breach foi um erro, eu sei, mas não dá pra, realmente uma vontade de ver isso como um jogo. A grande verdade é o público. FNAF nunca foi isso de coisa explícita e tal. Sempre teve uma censurazinha para amenizar a gravidade da situação. Tipo, se você for pegar a história de FNAF, você descobre que a história gira em torno de um psicopata, assassinatos e entre outros. E até hoje eu fico de cara como o Scott consegue censurar isso no jogo. Tipo, teaser da Vayne com uma peixeira na mão. Chegando no jogo, cadê a faca da carne, hein? Ok, eu sei que esse jogo é pra toda a família e tal, mas enfim. Acho que o único jogo que não se segura em mostrar o necessário é o próprio Into the Pit,
tipo um gambá morto, tipo, o Springbone contemplando a arte que ele fez. Eu acho que o Into the Pit nem precisa mostrar mais, até porque não tem mais nada pra mostrar, já vimos tudo. Palmas para a Mega Cat. Agora a Ishio. Tipo, vemos corpos de outros funcionários escondidos no jogo do Mimic e corpos pendurados em Pop Playtime 4. Eu não estou comparando os dois, mas tipo, imagina juntar os dois. Obviamente não ia deixar o jogo nota 10, mas ia criar uma imersão maior no jogo. Mas não é isso que temos. FNAF nunca foi de mostrar as coisas, mas vendo isso, tipo, a gente tinha um guarda morto na roupa de Fred do FNAF 1, guardas pendurados do City Location. Isso já é um bom exemplo, mas tá faltando mais. Eu vou exaltar o Into the Pit por mostrar o necessário, até porque não precisava mostrar mais. Não precisa mostrar mais, entende? Já de US, tipo, como se tivesse uma divisão entre a gameplay e do outro lado a história sombria e perturbadora. O melhor exemplo disso é o jogo do Mimic, que mesmo não mostrando quase nada, ainda é um jogo bom, só que quando você vai pegar pra ver a história do jogo é algo bem pesado, tipo, o Edwin no fundo do poço por ter perdido tudo que era importante pra si, por culpa dele mesmo. A Feather pressionando cada vez mais Edwin. David se foi por culpa de Edwin, e Edwin só foi perceber isso quando substituiu sua família inteira por um robô. Cara, se você for parar pra pensar, isso é bem profundo. Se combinar isso a mais uma gameplay, tipo, uma gameplay muito boa, fases de terror psicológico igual as VHS, com uma pitadinha de fangames, você tem em suas mãos o FNAF perfeito. Os jogos são assim por causa do público, para o máximo de pessoas jogarem o jogo. A maioria da fã de FNAF é jovem ou até mesmo crianças, e se realmente for lançar um FNAF tipo Outlast, você realmente acha que ia ter mais pessoas jogando do que um FNAF que mostra o raso do raso e esconde uma história bem pesada? Obviamente a segunda opção, né? É por isso que é tão bom jogar fangames. Esses jogos não tem medo de mostrar. Até porque só vai jogar quem realmente quer. O jogo nem precisa se pagar. No final das contas, essas interpretações de fãs fazem os jogos oficiais criarem uma falsa sensação de terror. Tipo, você costuma ver isso e quando joga isso, você decepciona ou espera algo mais. Não estou falando que os jogos são um problema ou as VHS são um problema. Na verdade, eu já vi muita gente sonhando com um FNAF perfeito igual as VHS. E quando vê os jogos, falar que esperava bem mais. E sinceramente, FNAF precisa mostrar só o necessário e acabou. Nada de glória ao máximo e tipo, faço como Into the Pit. Bom, é basicamente isso. Espero ter explicado por que cria aquela falsa sensação de terror quando vemos coisas de nível tão gráfico e elevado como as VHS e depois vemos um jogo oficial. Acho que se for pra fazer uma fangame ou um FNAF magnífico, não exagere em nenhum dos ingredientes. É isso. Eu vou dormir, dá uma força se inscrevendo, não custa nada e bom, é basicamente isso. Falou. Deixa o like se gostou.